Fala aí, palestra, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vamos aqui de últimas informações do Palmeiras. Várias informações para vocês começarem aí à tarde aí já informados, né? Informação sobre Alan, sobre movimentação do Palmeiras, tudo sobre Palmeiras e Vasco também. O Palmeiras segue aí a preparação, né, para enfrentar o Vasco. Jogo difícil em casa. O Vasco também está numa situação complicada e eu acho que esses jogos é mais difíceis do que pegar. Esse tipo de jogo é mais difícil do que pegar um time, né? Que já está ali na parte de cima, sem muita pretensão. Então, vamos ver aqui os últimos detalhes aí, ajustes, né, do nosso querido Clube Alviverde. Se liga aí, ó. Rafael Valente, que traz as informações do líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, que nesse fim de semana tem o Vasco pela frente. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo grande para você. Fala, Gláucia. Boa tarde para você, para o Jailson, para a Mari e para o nosso fã de esporte. Hoje os titulares do Palmeiras voltaram a treinar, né? O Palmeiras ontem fez um treino no Paraguai, depois de eliminar o Cerro Porteño da Copa Libertadores, mas os titulares não treinaram, ficaram fazendo ali um trabalho de recuperação física, apenas os reservas participaram da atividade. Hoje os titulares estão treinando, o Palmeiras já virou a chavinha para o Campeonato Brasileiro, até porque nas últimas 5 partidas o time vem deixando a desejar, né? Eu fiz uma conta aqui, né? Nas últimas 5 partidas, dos 15 pontos disputados, apenas 7 pontos conquistados. O Palmeiras tem essa consciência, né? Que tem uma campanha irregular nesse recorte que eu fiz, deixou o Flamengo se aproximar e por isso quer levar o jogo contra o Vasco como uma resposta para a torcida, para retomar aquela boa fase, devolver a confiança para o torcedor. O Abel Ferreira deve ter 2 retornos, o Andreas Pereira, que contra o Cerro Porteño cumpriu suspensão, ficou aqui em São Paulo, mas no Brasileirão está livre para jogar. E o outro retorno do Kelvin, que não foi para o Paraguai, opção do técnico, ficou também em São Paulo treinando, mas até onde a gente sabe está livre para jogar. As dúvidas ainda são o Paulinho e o Sousa, ambos com lesão muscular. O Palmeiras ainda não atualizou se eles vão ter condições de jogo ou não. O Palmeiras treina mais uma vez no sábado e aí sim o Abel deve definir os relacionados para esse jogo contra o Vasco. A verdade é que aqui o clima está muito bom, porque classificou, o Palmeiras tirou um peso das costas, né, depois da derrota para o Fluminense, aquele empate contra o Cerro Porteño aqui em casa. Agora tenta o Vasco vencer para sepultar de vez qualquer desconfiança e tocar a vida no Brasileiro, viu, Gláucia? Boa, Rafa. Obrigada pelas informações, meu amigo. Boa sequência de trabalho aí para você também. Do Palmeiras, que tem esse confronto com o Vasco. A gente até viu o Vasco ontem nessa Sul-Americana, mas sabe que volta agora para casa pensando em Campeonato Brasileiro e olhando para as duas pontas da tabela. Que confronto esse, né? Um Palmeiras que também perdeu a sua margem de erro. Gordurinha. Né? Vendo ali o Flamengo cada vez mais com o farol alto. E o Vasco que também não pode desgarrar dessa luta, né? O Vasco, tendo, assim, eu até, uma brincadeira com os meus amigos vascaínos, né, que a gente estava conversando sobre, tendo em vista o desempenho da Chapecoense desde o início do campeonato, o Vasco hoje, né, ali fica na lanterna no Campeonato Brasileiro. Então, ele fala, tá difícil mesmo, e geralmente quando a gente sempre fala, né, quando o time grande chega nessa situação do Campeonato Brasileiro, tem aquela dificuldade para sair, mas foi o que a gente estava falando na hora ali da Sul-Americana. Pelo menos agora o Vasco tem um modelo de jogo. Só que o problema é que vai enfrentar o Palmeiras, que precisa vencer também, porque o Flamengo já ligou ali o sinal de alerta ali, tentando a ultrapassagem. Então, o Palmeiras provavelmente sem 200% ligado, para não perder pontos em casa, e o Vasco nesse desespero, porque, sim, já é uma situação de desespero você tá na 19ª colocação, na 25ª rodada, né? A gente está indo para a 25ª agora, né? Ou 24ª, enfim, quarta, né? Para a 24ª rodada. Então, é uma situação já um pouco mais preocupante do Vasco, sim. Ó, tá ali, ó, 24ª. 24ª, né? Escritinho ali. Olhinho. Desculpa. Errei, fui moleque. Fala, mãe. Eu, olhando, né, do que a gente acompanhou agora de Libertadores, de Sul-Americana, do que eu ressaltei ali do Pedro Manuel falando, né, de controle de jogo, enfim, assim, estratégia do Vasco para essa partida contra o Palmeiras entre aspas, uma sobrevivência por um ponto. Daqueles jogos que quando você tem a tabela, né, a comissão técnica senta, olha, fica pensando ali, né, onde eu posso somar, onde infelizmente a gente vai perder, comemorar um empate contra o Palmeiras. Mas acho difícil, assim, pensando na realidade dos dois clubes, né? O Abel, ele precisa ter respostas desses jogadores, assim, não sei se ele vai
ainda insistir no Vitor Roque, ou se ele já entra com o Maurício nesse momento de Campeonato Brasileiro, precisando, né, continuar na liderança e, quem sabe, voltar a ter um pouco mais de gordura. Hoje, quem responde mais pelo Palmeiras é o Maurício, né, nessa parte ofensiva do time. E aí você tem o Gustavo Gomes na bola aérea. É difícil, um jogo muito difícil para o Vasco. Então, nessa tentativa de marcar bem e conseguir o empate. Mas o Palmeiras, ele é super favorito, né? E os dois com Copa do Brasil no meio da semana também. E vida que segue. As atualizações de Alan, se vai para o Manchester City, se fica no Palmeiras. E quer pagar quanto aí para levar o Alan ao Manchester City, hein, Bruno? Vamos lá, então. Essa apuração envolve muita gente, tá? Envolve o Daniel Bocato, enfim, eu tô em cima desde ontem, André Hernan, o Francisco De Laurentiis, enfim, uma galera de peso da ESPN apurando com todas as frentes, né? City, Palmeiras, representantes do jogador. Por enquanto, continua aquela questão forte, o Palmeiras não quer vender o Alan Elias, independentemente de ser Manchester City ou outro clube. A Leila, a Abel e companhia continuam contando com o jogador, mas eu não vou cravar 100% que o jogador é inegociável e que seria vendido somente pela multa rescisória de 100 milhões de euros. Se chegar uma proposta significativa, porque ontem os números que foram discutidos, não chegou a ter uma proposta oficial na mesa do Palmeiras, mas ontem o City já fez uma primeira abordagem, já repassou para o Palmeiras alguns números, alguns valores, mas esses valores não foram suficientes. Então a gente subscreve a ideia de que por esses valores o Palmeiras não vende. O Palmeiras será o mais intransigente possível, as conversas continuam, eu não vou garantir também agora aqui que acabou, o que ontem aconteceu morreu, não. O Manchester City prepara melhores números, melhores objetivos, melhores condicionantes para, quem sabe, tentar convencer o Palmeiras. Naturalmente que mais cedo todo mundo leva muito em consideração as notícias publicadas pelo Fabrício Romano. O Fabrício Romano fala em acordo já jogador e Manchester City. Eu não tenho essa informação. Com quem eu conversei, ninguém confirma essa informação de que é um acordo verbal entre jogador e Manchester City. O que nós podemos falar categoricamente é que ontem o City apresentou números, não de forma oficial, de forma oficiosa, não foram satisfatórios, e perante esse cenário, o City vai trabalhar para ofertar ao Palmeiras um valor forte, complicado, e aí o Palmeiras internamente vai ter que discutir, Leila Pereira, Anderson Barros e companhia, se vale a pena ou não aceitar essa investida. O que eu ouvi é que o City vem forte. Os números apresentados ontem é uma questão. O que vem agora, aquilo que eles estão desenhando agora, é um número muito superior. Não é uma questão, então, de aumentar 2, 3 milhões de euros. É um valor bem significativo e bem mais substancial em relação aos números apresentados ontem. E aí cabe ao Palmeiras, como eu disse, sentar, conversar internamente para perceber se essa proposta que vem, e a minha informação é que ela virá, uma nova proposta, uma forte proposta virá, aí cabe ao Palmeiras decidir pelo sim ou pelo não. Então, vamos lá. Há algumas semanas, o Palmeiras foi procurado e pelo Napoli, certo, Bruno? Foi pelo Napoli. 35 milhões de euros. Isso, Napoli. Teve ali uma sondagem também do futebol inglês, muito se falou do Newcastle, mas concreto mesmo chegou o Napoli. Tá, 35 milhões de euros não teve negócio. Então, o Manchester City sabe que com 35, já sabia que 35 não seria suficiente. Pode ter chegado um valor acima desse, também não foi suficiente. E agora que você tem de informação os números de ontem, os números de ontem, não querendo aqui revelar muita coisa, eram acima de 30, mas abaixo de 40. Isso a gente pode falar. Ficou nessa casa aí, ou seja, beirava muito aquilo que o Napoli tinha oferecido recentemente. Esses números, no caso, então, até 40, não foram satisfatórios. Tá. Leia-se, então, claro, de forma consequente, o Palmeiras não vende mesmo o Alan por abaixo, por valor inferior a 40 milhões de euros. Perfeito. Então, por menos de 40 não tem conversa. E o que você tem de informação é que o City vai voltar forte. Vai voltar para falar assim, ó, a proposta é essa e para ser, não sei se recusável, mas assim, não quer dizer que ele... E é 40 não é suficiente. Nas próximas horas, tá? Ele não vai voltar com 42. Ele deve voltar com mais... É isso. Uhum. É isso. Tenho aqui ideias de alguns valores que eles estão desenhando, mas eu vou esperar chegar a proposta, será algo mais concreto para trazer esses números. Mas o que dá para dizer é isso.
Se essa de ontem, essa conversa inicial de ontem, beirou ali 35, 40 milhões de euros, o que dá para dizer é que a próxima, o City vem forte para oferecer muito mais. Então não vai ser 42, 43, 45. Cara, por esse valor eu vendo. Mas quanto seria um valor irrecusável pro Palmeiras? Peraí, ó, vamos pensar o seguinte. Os dois últimos que foram vendidos foram o Estevão e o Endrick, com essa de base. Só que eles eram mais jovens. Tinham 16, 17 anos. Esses foram vendidos arredondando o quê? Uns 60, Bruno? Por aí. Dá para bater por aí. Juntando bônus e fixo, esses dois foram vendidos nessa casa. Cara, o Alan eu acho que vale menos que isso, né? Até pela idade, não vale? Mas ele também tá com 22 ainda, não é? Tudo bem, mas 22 não é 16, né? Mas eu acho que ele tá até mais maduro para ir, entendeu? Ele tem outra visão. Mas será que na cabeça do Palmeiras seria o mesmo patamar, assim, de negociação? O Palmeiras, para poder abrir mão do Alan Elias, e o Palmeiras tem sido muito categórico também nos bastidores, que não vende, que não quer vender, A minha leitura, é uma leitura muito prática aqui, para convencer o Palmeiras, para convencer a Leila, que tem sido muito intransigente, não quer atrapalhar o clube e, consequentemente, o Abel Ferreira, para fazer a Leila pensar ou repensar, tem que bater os números do Endrick e do Estevão. É a minha interpretação, tá? Se você vende abaixo desses jogadores, você passa a mensagem para lá. Eu não vendo e vou vender depois por menos. Se a gente concorda ou não pelos números, em relação aos números, é outra história. A minha interpretação é essa. Para convencer a Leila, o número tem que ser números de Estevão e de Alan Elias ou mais. O Daniel Bocato já informou pra gente, a matéria está no espn.com.br, no início da semana, que, claro, uma eventual eliminação, se tivesse caído na Libertadores, aí a possibilidade seria diferente, porque o Palmeiras, primeiro, estaria em uma competição a menos, seu principal objetivo da temporada já estaria perdido, e por conta de caixa mesmo, ele precisaria negociar. O Palmeiras está vivo. Então, agora o Palmeiras não vai dificultar a saída, a não ser que seja essa proposta aí, como o Bruno falou, que seria algo irrecusável. Agora, a pergunta, Bruno, é essa daqui, ó, que o Gabriel Lima está fazendo, e eu já faria para você, não sei se isso foi discutido, se você tem essa informação. Seria para agora ou teria a possibilidade de negociar só para o final do ano? Não, se o City oferecer aquilo que está previsto para oferecer, aquilo que eles estão desenhando para oferecer, é para ter já. Não faz o menor sentido. E aqui não é só opinião, tá? É informação. Porque eles perderam o Savinho, ou estão negociando o Savinho com o Tottenham, depois eu dou um toquezinho em relação a isso. Não tem outro jogador para essa posição ali, um substituto imediato. Eles querem um jogador para essa janela, para esse mercado. O Palmeiras até pode tentar falar, olha, eu só vendo, mas para entregar em dezembro. O Palmeiras pode fazer essa contraproposta. Mas o City vai prepara uma grande oferta para tirar o Alan agora, ou seja, nos próximos dias. O mercado aqui, se eu não me engano, fecha na primeira semana de setembro, na Inglaterra, né? Porque, enfim, cada país aqui às vezes tem algumas diferenças. Mas o mercado na Inglaterra, se não estiver enganado, fecha dia 4 de setembro, se eu não estiver enganado. Não falta, assim, tanto tempo. Deixa eu ver aqui quando fecha. Quando fecha, Mais, né? claro. Agora, estão perguntando, Bruno, se já estão pensando o seguinte, se sair, o Palmeiras vai para o mercado contratar alguém. Mas aí acho que é pensar muito Seguramente. na frente, né? Seguramente? Não, mas o Palmeiras tem que se preparar, tem que colocar em equação isso. Quando a gente trouxe a informação lá atrás de que era Danilo ou ninguém, deixaram muito claro para a gente que era o seguinte, se o Danilo não vier, não contratamos ninguém, mas contratamos alguém se alguém fundamental sair. E o Alan é fundamental. E aí, se você tem a saída de um jogador fundamental, com tantas competições importantes pela frente, e vai ter um encaixe financeiro, que eu não sei se vai ser de 40, de 50, de 60, você obrigatoriamente tem que ir ao mercado. Não tem como contar com os jogadores da casa, só tem que... Porque você vai ter bala na agulha para contratar, vai ter urgência, vai ter que contratar alguém. Por exemplo, aqui é o que a maioria diz, ó, vende e traz o Luiz Henrique, mandou o Gabriel Nunes. Vende por 60, dá 40 no Luiz Henrique e ainda põe os 20 ali para contabilizar do que o Palmeiras precisa vender, Diego. Que o clube também tem aquela meta de venda de jogadores para ajudar no pagamento de contas, né? Eu acho que é importante que isso tudo é que a Leila sempre manda esse recado, que nem tudo está à venda no Palmeiras como em outros clubes que precisam vender. É importante que ela faça isso porque ela mostra firmeza, mostra que apesar do mercado se comportar assim com clubes brasileiros, no Palmeiras não é assim. Entendeu? Então acho que é uma demonstração de força da Leila para o mercado para fora, para
pro Brasil também. Então, acho super importante essa postura dela. Bom, tá respondido, tá? Falei palestra, ontem eu falei sobre a nova camisa do Palmeiras aí, né? Junto com a Puma. Camisa aí azul, né? Como se fosse uma parceria, né, com a seleção italiana. Daqui Palmeiras também, né? Tem também seus laços familiares aí da Itália. E sabe, camisa bonita. Achei bonita, velho. Achei bonita. Esse escudo aí na frente aí, né? Esse azul aí, Sportbet. Pra trás não tem nome nenhum, tem esse nome aqui, nome em italiano, Scopia, Stella Vittoria, Nostra. Muito bom, achei bonita. Achei bonita. Terceira camisa oficial do clube, né? Para a temporada de 2026, o novo uniforme será predominante, né? Eita! Predominantemente azul, com detalhes dourados, e terá como principal inspiração a camisa utilizada pela seleção da Itália na Copa do Mundo em 2006. A camisa que Zidane da cabeçada lá, né, no zagueiro italiano. Segundo a apuração do nosso palestra, na terceira camisa do Palmeiras terá referência do uniforme utilizado pela Itália. A seleção italiana conquistou o tetracampeonato mundial naquele torneio, ao derrotar a França, né? O jogo que o Zidane perdeu a cabeça contra o Materazzi. E o Palmeiras apresenta a nova camisa hoje, né? Dia 21, como foi prometido aí pelo nosso palestra. E fará parte da coleção oficial do Palmeiras na temporada de 2026. E será mais uma opção, né, para os torcedores. E a estreia do novo modelo está marcada para o próximo domingo, dia 23, contra o Vasco já, viu? Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro aí. O Palmeiras precisa se reabilitar, né, no Brasileirão. Não tá indo muito bem, mas também não tá mal, né? Quer dizer, não tá bem. Também não é para te criar, não é para estar criando já aí como está aí criando aí, fora todo mundo. Eu sei que é chato, né, ficar todo ano tendo esse problema. Cara, o nosso palestra está aqui atualizado, mas vocês já viram aí todas as informações, né, sobre o Alan. Cara, eu vou falar a minha opinião, cara. Assim, tem que ter planejamento, pô. Aí tudo bem, eu gostei dessa nova ideia. Vende o Alan por 60 milhões, de repente 50 milhões. O problema é o seguinte, o Palmeiras precisa botar dinheiro nos cofres, como já foi falado aí, né? Então, se sai o Alan, é uma peça fundamental. Mas vamos lembrar, o Alan está sendo sacrificado, jogando de ala direita. Você vai trazer o Luiz Henrique para jogar de ala direita? Não tem nem condições. Então, tem que ver, né, também essa situação aí do esquema, né, que vai jogar. Mas já tem, eu acho que no ataque, velho, sinceramente, eu digo a vocês, o Alan saindo, dá pra trazer um jogador bom com dinheiro. Dá pra trazer também um lateral, né? Lateral direito. A gente também não pode ficar olhando só pra ataque, velho. O ataque do Palmeiras é forte, velho. Você tem Flávio Lopes, Tigrinho, Arias, Paulinho, que vai se recuperar, Maurício, que tá jogando bem, né? Você ainda tem o Felipe Anderson, que de vez em quando entra, né, também. Então, do meio pra frente, o Palmeiras é muito bom. Eu acho que o Palmeiras, a nossa deficiência ainda, pra mim, hoje é a lateral direita. É a única, porque o lateral esquerdo, mesmo o Piquerez não estando bem, né? Mas é um cara que não precisa provar nada pra ninguém. Tá mal no momento. Mas tem o Arthur também que pode entrar muito bem jogar, que tá bem, está bem. Mas eu acho que a nossa deficiência hoje é a lateral direita. A zaga, não digo também que a chegou Barbosa. A zaga não. A lateral esquerda não, que temos o quê? Temos Arthur, Piquerez e Arthur. Jeff não é nem a terceira opção. Eu acho que o Palmeiras é lateral, entendeu? Poderia, de repente, vender o Giai, né? Recebeu proposta aí, vende Giai. O caso de vender o Alan. Pega um dinheiraço bom. Compra o Luiz Henrique. E um lateral, ainda sobra muito dinheiro. E depois vende um garoto da base e cobre o prejuízo que a Leila tá falando, né? Que o pessoal tá falando, né? Que o Palmeiras tem que tapar esse buraco, né? Beleza? Essa é a minha opinião. Tamo junto, avante palestra e até amanhã.